Olá, aluno do 7º ano. Então, hoje iniciamos a semana 3 do Plano de Estudo Tutorado, volume 7. Coloque a data de realização das atividades e destaque os conteúdos relacionados, que são períodos compostos por coordenação e estabelecimento de relações entre partes do texto. Peço também que você se inscreva no meu canal e curta este vídeo. Na página 10, nós temos as atividades. Faça as marcações necessárias aí no seu material ou copie as partes em destaque no seu caderno. Número 1. Veja abaixo uma breve explanação sobre pronomes. Pronomes são palavras que acompanham os substantivos, podendo substituí-los direta ou indiretamente, retomá-los ou se referir a eles. Alguns exemplos de tipos de pronomes são pessoais, possessivos, demonstrativos, interrogativos, relativos e indefinidos. Temos então uma tabela que faremos a leitura. Pronomes do caso reto e também pronomes do caso oblíquo, ambos são pronomes pessoais. Eu, me, mim, comigo, tu e você, te, ti, contigo, ele, ela, o, a, lhe, se, si e consigo. Ambos são aí palavras que estão no singular, ok? Nós, nos, conosco. Vós, vocês, vós, convosco. Vos, né, no caso. Eles, elas, os, as, lhes, se, si e consigo. Ambos aí estão no plural. Nesse caso, nós chamamos de primeira, segunda e terceira pessoa do singular o eu, tu, você, ele e ela. E no caso, nós chamamos nós, vós, vocês, eles e elas, né, de primeira, segunda e terceira pessoa do plural, tá? Guarde bem essa questão. Temos também os pronomes possessivos. Então, nós temos o meu e o minha, o teu e o tua, o seu e o sua, o nosso e nossa, o vosso e vossa, o seu e sua, ambos no singular. Temos então o meus, minhas, teus, tuas, seus, suas, nossos e nossas, vossos e vossas, seus e suas, ambos no plural. Temos também os pronomes demonstrativos. No caso, no feminino, nós temos no singular o esta, o essa e o aquela. E no plural, estas, essas e aquelas. E no masculino, este, esse e aquele no singular. E estes, esses e aqueles no plural. Temos também os pronomes relativos. Então, quais são? O qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quanta, quantos, quantas, o quem, o que e o onde. Para ilustrarmos melhor essa questão, eu trouxe aqui um arquivo. Os pronomes pessoais são palavras que substituem os nomes, que no caso nós falamos sobre os substantivos. Vamos ver um exemplo? Tina gosta de pular corda. No caso, nós temos aqui um nome, que é Tina, é um substantivo próprio. Se nós fôssemos falar sobre ela novamente, ficaria repetitivo colocar o nome dela. Então, utiliza-se a ideia do pronome, que no caso aqui colocamos, no caso foi colocado ela. Então, ela gosta de pular corda. Nesse caso, para entender melhor, nós temos a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa. A primeira pessoa é quem fala. Se eu estou falando alguma coisa, eu estou usando o eu. Então, é a primeira pessoa. No caso, se eu colocar mais alguém, no caso você que está assistindo esse vídeo, nós iremos colocar o nós. Nós estamos assistindo ao vídeo. Então, aqui nós temos este exemplo, olha, nós brincamos. Então, eu estou falando e incluindo mais alguém. No caso, a segunda pessoa é com quem se fala. No caso, utiliza-se muito tu e o vós, mas o você e o vocês. Então, tu brincas. Não pode confundir com a terceira pessoa, que é de quem se fala. Aí sim é essa pessoa que eu falei, né, que está distante, tá? Só para não confundir. Então,
ele está lá fazendo o seu trabalho, né, de língua portuguesa. Então, quer dizer, ele está lá na casa dele, não está aqui assistindo o vídeo nesse momento. Então, guarde bem essas ideias, tá bom? Após termos essa noção do que é o pronome, temos aqui algumas atividades. Então, leia as tirinhas e faça o que se pede. Onde nós guardamos nossos serrotes, mãe? Nós não temos serrotes, Calvin. Não temos nenhum? Não. Como eu vou aprender a fazer mágica assim? Entrar. Na tirinha há 2 pronomes pessoais, transcreva-os abaixo. Eu fiz a marcação aqui de um na primeira tirinha. Você vai ver que na segunda repete, né, esse pronome. E depois nós temos o último quadrinho que traz um outro pronome, então coloque ele aqui. Letra B. No trecho onde nós guardamos nossos serrotes, mãe, o pronome pessoal presente refere-se a quem? No caso, ele está falando, então inclui ele e mais alguém. Quem? Com quem que ele está conversando? Por que você acha que Calvin escolhe usar esse pronome? Por essa justificativa, porque ele está falando também, não é? Ele está incluindo ele. Texto 2. O que a professora está entregando? Nossos boletins. Nossos boletins? Você sabe, nossas notas. Notas? Nós estamos sendo avaliados. Claro, seu idiota. O que você achava? E eles não dão nenhum semestre para, no caso, para praticar. Letra C. Classifique os pronomes presentes na tirinha de acordo com a tabela apresentada anteriormente. Veja o exemplo. Nossos é um pronome possessivo. Então, você vai voltar aqui na tabela para responder. Então, é muito fácil, tá? Sempre voltando aí no seu material. Então, o você, o nossas, o nós, o seu e eles. Letra D. Veja quantos pronomes foram utilizados na tirinha anterior. No caso, quem são as pessoas substituídas pelo nós e quem são as pessoas substituídas por eles? Como sabemos disso? Sabemos pelo contexto. Por quê? O que a professora está entregando? Nossos boletins. Aí ele fala, nossos boletins, então ele está falando de quem? Dos alunos, pense bem. Aqui, ó, nós estamos sendo avaliados. Ficou fácil, olha, para vocês verem. Aqui que, no caso, está o pronome que está falando na questão. E no caso eles não dão nenhum semestre para praticar, no caso quem dá a avaliação na escola é o professor, então fica muito fácil. Continuando aqui, número 3. Veja abaixo uma breve explanação sobre as conjunções. Conjunção é um termo que liga 2 orações ou 2 palavras do mesmo valor gramatical, estabelecendo uma relação entre eles. Exemplos. Ele joga futebol e basquete, 2 termos semelhantes. Então, no caso, está adicionando, então está usando o e. Eu iria ao jogo, mas estou sem companhia. 2 orações. Por que eu tenho 2 orações? Porque eu tenho 2 verbos. Então, eu tenho o verbo ir e tenho o verbo estar. Então, aqui, olha, iria e depois o verbo estou aqui, ó, que está conjugado. No caso, poderia ser 2 frases. Poderia ser eu iria ao jogo, ponto. Estou sem companhia, ponto. Mas utilizou-se a conjunção para juntar as ideias, ok? Então, nós temos aqui o conceito. São palavras invariáveis, quer dizer, não mudam, quer dizer, não vai para plural ou para feminino, por exemplo, masculino, que ligam 2 orações ou 2 termos semelhantes de uma mesma oração, estabelecendo relações de coordenação ou subordinação. Conjunções coordenativas, conceito, são as conjunções que ligam 2 orações com sentido completo e independentes. Ou seja, não depende da outra para fazer sentido. Então, por exemplo, quando eu fiz a leitura usando ponto, eu iria ao jogo ponto, estou sem companhia ponto, nós vemos que as 2 frases têm sentido. Então, por isso que elas são coordenadas. No caso, eu tenho as aditivas, que passam uma ideia de adição ou soma. Então, nós temos as conjunções e, nem, também, bem como, não só, mas também. E temos o exemplo, eu vou ao cinema e Arthur vai comigo. Então, temos o e aqui. Adversativas passam uma ideia de adversidade, quer dizer, de oposição. Então, nós temos o mas, não é mais não, mas é adição, tá? Mas, porém, não obstante, todavia, contudo,
Apesar disso, entretanto, então temos o exemplo, não estudou muito, porém tirou uma nota boa. Alternativas, passam uma ideia de alternância, exclusão, escolha. Então nós temos o ora, o seja, o quer, o já. Exemplo, ou você dança ou canta. Conclusivas, passa a ideia de conclusão, término. Então nós temos como exemplo logo, o portanto, o pois, depois de verbo, o por isso, o assim, o por conseguinte, o por consequência. Exemplo, seu currículo é bom, por isso arrumará um emprego rápido. E a explicativa, né? Passa uma ideia de explicação. Então temos o porquê, o pois antes do verbo, o que, o porquanto, o isto é, o como, o se, ou seja, na verdade é a saber. Exemplo, não fui ao baile porque não tinha convite. Então temos o porquê aqui como conjunção. Essa tabelinha é legal para utilizar nas redações, tá? Número 4. Leia o texto e responda à questão a seguir. O protagonismo das manifestações está no social e não no Facebook. Vive-se hoje uma nova revolução, uma revolução ainda em curso, implementada pelas tecnologias digitais e ocasionando importantes transformações no interior dos distintos aspectos da sociedade? Há quem acredite que sim, que há uma revolução. Eu não partilho dessa opinião. Podemos ver contundentes transformações em todos os campos sociais, econômicos, políticos e culturais, diferentemente de outras manifestações similares no Brasil e no mundo. Desta vez, vemos produtos culturais sendo apropriados pelas pessoas, sempre pelas pessoas, como por exemplo, a música da banda O Rapa Vem Pra Rua, utilizada em um filme publicitário da montadora Fiat e como o mote da Copa do Mundo, mas que já virou uma espécie de hino desses levantes. Ou então a máscara branca do grupo Anonymous sendo utilizada como símbolo central e mascarando e ocultando rostos de muitas pessoas. Sem falar dos cartazes com frases de protestos e dizeres bem-humorados. Neste texto eu coloco a minha reflexão sobre o que estamos vendo e opto pela não adoção do termo revolução para classificar essas transformações que evidenciamos. Os argumentos de algumas pessoas carregam um tom radicalmente revolucionário, fazendo crer que tudo aquilo que antes era passado passa a ser agora de forma diferente, antagonizando e contradizendo o que passou. Se não existisse Facebook, estaria acontecendo toda essa mobilização social nas ruas? Certamente sim. Após essa leitura, nós temos aqui a atividade 1. No texto, o termo mas indica. Então, você vai pesquisar aqui na tabelinha, muito fácil, tá? Então, nós temos a condição, a letra B, a causa, C, condição novamente, e letra D, oposição. Número 2, classifique as outras conjunções destacadas no texto de acordo com a tabela apresentada anteriormente. Então, aqui nós temos o ou e o e. Então, você vai voltar aqui na tabela, se você quiser colocar no pause, é fácil de achar. Número 3. O que o autor do texto está defendendo? Você concorda com ele ou com ela? Por quê? No caso, eu fiz a marcação aqui em rosa. No caso, as pessoas ficam aí falando que nós estamos vivendo uma revolução tecnológica, né? Mas, no caso, ele não partilha dessa opinião, porque ele fala que podemos ver contundentes transformações em todos os campos, não somente na tecnologia. Então, essa é a opinião dele. Então, você vai colocar aí com as suas palavras e vai falar se você concorda com essa ideia e por quê. Tá certo? Dessa forma eu finalizo essa videoaula, espero aí que você tenha compreendido, tenha uma boa semana e um grande abraço.